nosso Senhor Jesus Cristo continue a reinar nesse ambiente e nós tenhamos uma tarde de noite tão agradável quanto foi a nossa manhã. Eu espero que tenha sido para aqueles que compareceram, que para mim, com certeza foi muito gratificante a manhã que tivemos de estudo do tema a lei de causa e efeito, e parte desse estudo de lei de causa e efeito, nós abordamos aqui a parte da manhã, envolve essa questão de relação com o arrependimento, em relação com o sentimento de culpa, como disse o Espírito na nossa página inicial, como nós devemos reagir no momento em que tomamos consciência do próprio erro, das atitudes equivocadas que tivemos ao longo de nossa vida. Como o próprio Espírito falou, quem de nós não cometeu o deslize e o equívoco? Isso é coisa atual, não. Lembra uma passagem do Evangelho? Lembra da passagem da mulher adulta? Estava lá, Jesus foi tentado, ele fez aquele risco no chão, e, em palavras atuais, devolveu a batata quente, né? Aquela decisão ali que deveria ser tomada. Ele chegou. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A lei estava ali, ele mesmo falou, não vim para derrotar as leis, mas para cumprir até o último grau. Né? Mas ele colocou essa situação. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu com toda aquela assembleia, todas aquelas pessoas que estavam ali, vendo aquela situação, que trouxeram aquela que havia pecado para ser julgado, para ser apedrejado. Cada um fez essa reflexão e viu que não atendia aquele pré-requisito de estar sem pecado para tirar a primeira pedra, e cada um foi retirando. Devagarzinho saiu e o mestre chegou e falou: mulher, onde estão seus acusadores? Segue, eu também não te acuso, segue e não peques mais, siga o caminho que vive. Vai em frente, siga em frente, dê continuidade. Reconheceu o erro. Como diz aquele sambinho, reconhece a queda e não desanima. Levanta essa parte da poeira e dá a volta por cima. E o que é esse reconhecer a queda e não desanimar? É agir do jeito que o Espírito que me falou agora. Não lembro qual foi o Espírito que deu a orientação na página inicial. A idade faz isso, né? Os cabelos de brancos vão chegando e a memória vai falhando. Ele fala que nós não devemos nos reter em nossa caminhada evolutiva por essas situações. Tá? É fato, nós temos o livre-arbítrio, nós exercemos o livre-arbítrio, e nesse exercício do livre-arbítrio, nós tomamos decisões que estão em sintonia com as leis de Deus e tomamos decisões que não estão ali certinho, tem alguma diferença. Muitas das vezes por ignorância, como diz o próprio Espírito, porque ainda não tivemos a oportunidade de nos esclarecer, de aprender, de alicerçar o nosso conhecimento para que pudéssemos ter uma atitude mais ampla em função daquela mesma situação, como ainda nos equivocamos. E o que devemos fazer nesses momentos? Exatamente aquilo que o Espírito falou e que foi exatamente o que nós passamos aqui a manhã inteira conversando. Fazer essa reflexão, fazer os ajustes necessários, não condenar a nós mesmos, aquela autocondenação, autocondenação, minha culpa, minha máxima culpa, eu sou impuro, eu sou imperfeito, não sou merecedor do amor do Pai. O Pai ama a todas as criaturas, todos são seus filhos elegidos. Ele dá a oportunidade a todos para crescer, para caminhar, para ser merecedor daquela felicidade que é o objetivo de todos, sem exceção. E como nós vamos atingir? Através desse processo, assim que Ele quis. Essa é a melhor forma. Se Ele determinou que seja assim, cada um segundo as suas obras, através das suas escolhas, fazendo o seu aprendizado, fazendo a construção da sua própria felicidade, porque essa é a melhor forma. Senão, do jeito que nós somos, sou Deus, vou criar todos perfeitos. Muito provavelmente, um de nós chega e fala: não, a perfeição dele é melhor do que a minha.
né? Não seria, seria uma coisa que não teria o mérito, o esforço, a conquista. Cada um de nós, independente do estado que estamos de acordo com aquilo que conquistamos. Se nós objetivamos galgar uma posição melhor, mais feliz, mais contente, nós que estamos dentro da doutrina sabemos exatamente como agir para atingir esse objetivo. Tá? Mas fora da doutrina espírita, nossa não vai atingir o objetivo? Claro que não. A própria doutrina fala isso. Kardec tem uma frase lapidar que eu adoro, que diz o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Tá? O objetivo não é atingir o progresso, a perfeição, crescer, evoluir. Se uma determinada religião me faz melhor, essa é a melhor religião. Aquele espírito que ainda está equivocado, que ainda faz uma série de maldades, como dizem, pinta e borra. Chega um momento que o pastor evangélico faz lá na praça, no seu culto, consegue convertê-lo. Aceitei Jesus, não pego mais. Ótimo. Está no processo. Pelo menos já deixou de acumular débitos para uma situação posterior. Nós vimos aqui que a nossa felicidade e a nossa infelicidade é proporcional à quantidade de perfeições que eu tenho e imperfeições que eu tenho. Se cada desvio da lei é uma imperfeição, e esse amigo, por aceitar Jesus daquela forma, ele deixou de praticar aqueles atos errados, ele está deixando de acumular imperfeições, necessariamente desencadear o processo de retorno à lei, de reajuste na lei. Ótimo. Mas é só isso? Não. Isso nós vimos de manhã. Tá? O arrependimento é uma parte do processo. É o despertamento da consciência, como disse o nosso amigo espírito. Inicia um processo de reajuste na lei. E nós podemos ficar falando só dele? Não. Esse tipo de arrependimento é mais remorso, é mais o sentimento de culpa que ele falou, do que um arrependimento que eu fico, um arrependimento sincero. O arrependimento sincero, efetivo, produtivo, eficaz, que faz com que o espírito se impulsione na caminhada evolutiva, é aquele que faz que perceba que realmente existe alguma coisa em mim para ser corrigida, para ser transformada, e corra atrás, vou à luta, vou buscar o conhecimento através da literatura disponível, vou buscar o auxílio dos amigos encarnados que já trilharam esse caminho há mais tempo, têm um conhecimento maior, têm aquela experiência maior que pode nos amparar. Vou buscar o auxílio dos amigos espirituais que estão sempre à nossa disposição para nos dar ajuda, orientando. Eu preciso orar e vigiar, eu ter aquele posicionamento de avaliar as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, ver o que preciso modificar para não acumular esses débitos. E fazer isso continuamente. O progresso, a evolução é constante. Leonelinos fala da espiral evolutiva, o que faz com que nós vivenciamos determinada situação, conforme vamos adquirindo experiência, nós passamos a olhar de uma forma diferente, de uma forma mais alta, de uma forma mais elevada. No estudo de hoje, nós utilizamos um trecho de Leon Denis que fala que o espírito encarnado, a infelicidade pode ser a doença, as dificuldades, as vicissitudes que a gente passa no dia a dia. Para o espírito que plana nas alturas, a verdadeira infortúnio, a verdadeira infelicidade dá vazão às más tendências, você fazer coisas que vão te trazer a necessidade de reparação. Muitas das vezes, quando nós estamos nessa fase de passar pelas dificuldades da vida e já enfrentamos da forma como se deve enfrentar, que é com coragem, com fé, com resignação, colocando essa transformação moral em prática, vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, poxa, já está no final do processo.
Para ele é mais difícil. Para ele é a verdadeira infelicidade. Por quê? Quando o Espírito ora, ele sabe que momentos difíceis virão. Tem um trecho interessante do livro Céu e Inferno, quando faz a avaliação dos espíritos endurecidos. Olha só o comportamento desse espírito quando ele está a comunicação dele. Tá? O nome dele é Angélico, dela. Arrependei-vos de vossas faltas? Não. Então, por que vieste até mim? Para experimentar. Portanto, não sois feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Como pode nos faltar a paz na vida espiritual? Um lamento do passado. Esse lamento do passado é aquela coisa inicial do arrependimento. Tá? Ele ainda não se arrepende de forma eficaz. Lamento do passado, por causa da situação que vivencia. Tá? Deixar de estar nessa situação já não vai alimentar mais. Tá? Continua perguntando a ele: o lamento do passado é um remorso, então vos arrependeis? Não, é por medo do futuro. Tá? Ele não se arrepende, tem simplesmente um medo do futuro. Uma das condições que a gente vê nesses espíritos que têm essa dificuldade da caminhada ainda é não enxergar o final daquela situação que vivencia. Eles acham que o sofrimento será eterno, mas quanto tempo vai durar isso? O tempo que ele persistir nessa posição de não levantar a poeira, sacudir a poeira, dar volta por cima. Mas primeiro tem que reconhecer a queda. Tá? Ele ainda não reconhece a queda. Ele está lamentando a queda, está no chão. Mas não tem aquele impulso, aquela vontade de sacudir a poeira, fazer o que tem que ser feito, a transformação em si, para seguir o caminho. Qual é a vossa posição social? Não, antes disso, tem medo do futuro. Né? O que temeis? O desconhecido. Tá? Não se preparou, não teve conhecimento, então não sabe o que tem por vir. Nós já militamos dentro da doutrina espírita, já temos esse conhecimento, a gente sabe, nós somos mortais, tá? Que a morte não é o fim de tudo, não determina a caminhada, o progresso, e nós teremos tantas outras coisas necessárias, oportunidades, para fazer a correção de rumo. Tá? Então, a consciência tranquila, nós somos bastante imperfeitos, mas até no futuro nós já temos. A gente sabe que a nossa vida de espírito é imortal. Então, sabemos que o momento da morte não determina a nossa sorte futura, determina durante um período necessário para a recuperação. Tá? Voltar a repetir, ver o que fiz, onde errei, onde acertei, o que eu preciso fazer para melhorar, planejar o retorno. Bom, preciso passar por essa situação para que eu possa crescer, proteger e evoluir. Tá? Nossos mentores, nossos guias, tá? Acatarão a nossa decisão, a nossa escolha, se tivermos preparado para enfrentar aquela situação naquele momento, ou orientarão: não, você, por enquanto, não precisa disso. Você pode agir, passar por essa outra situação que vai lhe fortalecer para que mais tarde, quando tiver com chance de vencer esse tipo de situação, aí sim você vivencie. Porque ninguém vem para essa vida para errar, para pecar, para fazer a coisa errada. Tá? Não é determinismo isso. Tá? Nós fazemos as nossas escolhas. Às vezes acertamos, às vezes acertamos. Tudo o que nós passamos, tudo o que nós vivenciamos, é porque temos condição de vencer, por mais difícil que seja. Tá? Ao nosso lado tem sempre um irmão carinhoso com a função de dar o suporte para que nós vençamos. Mas o que fazer se eu não tenho ouvido de ouvir, não tenho coração de sentir? Não oro e vigio pedindo ajuda para ouvir. Em um seriado americano,
passou na Rede Globo durante um tempo, passou na TV a cabo, passou na Bandeirantes, o Toque de um Anjo, não sei se vocês lembram. Ele tinha americano, né? Americano tem aquela relação, vamos chamar de evangélico, presbiteriano, não sei, tá? Mas eles são o que a gente chama dos evangélicos aqui nossos, tá? Bem nesse sentido. E a série tinha um anjo que vinha auxiliar, tinha aquele que era mais evoluído, que orientava aquela série de anjos, o anjo da morte, esqueci o nome dele, né? Tinha uma série de anjos que faziam o trabalho aqui na Terra, né? E numa situação foi até o anjo da morte, a pessoa que tinha essa função de amparar no momento da morte, levar o espírito para casa, né? E que estava dando assistência nesse dia, e não era uma situação, poderia até se encaixar em morte, mas não era uma situação fechada, né? E a pessoa estava no maior sofrimento, no desespero, e o anjo ali ao lado dele, já angustiado, querendo não parar, querendo ajudar, mas não tinha a abertura. Por quê? Uma das características dos nossos protetores, dos nossos guardiões, é respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele não chega, não, vou te ajudar, está ali pronto para ajudar. Mas nós temos que fazer, obedecer e pedir, orar, fazer por onde que essa ajuda seja dada. Não é imposta a ajuda para a gente, né? Então, enquanto aquela pessoa está naquela atmosfera de sofrimento, tá, de revolta, ele estava naquela situação de sofrimento. Mas chegou um ponto em que ele orou: ai meu Deus, me ajuda, me ampara, me auxilia. No momento em que ele se posicionou dessa forma, o anjo que estava ali ao lado fez o trabalho que ele estava ali para fazer. E o amparou, o consolou, e ele conseguiu levantar, sacudir a poeira e dar a volta para cima. Tá? Então, nós devemos de fazer a nossa parte para que essa ajuda seja efetiva. Não podemos ficar sentados, aguardando, esperando cair do céu. Não cair do céu, já está do nosso lado, já está ao nosso alcance. Não tem aquela historinha que nós temos que abrir o nosso coração. Quem tem o controle da maçaneta, da fechadura, somos nós. Tá? Nós somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade, a cada um segundo as suas obras. E esse nosso amigo ainda está nessa situação. Tá? Queria lhe dizer o que fizeste em vossa última existência, isso talvez me ajude a vos esclarecer. Está procurando entender qual é a situação desse espírito que está sendo atendido, para poder escolher as palavras para auxiliá-lo. Né? E o que ele fez na última existência? Nada. A resposta é essa: nada. Qual era a vossa posição social? Mediana. Foste casada? Casada e mãe. Cumpriste com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Meu marido me entediava, meus filhos também. Como passaste a vossa vida? Advertido na juventude, entediando como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Quem então cuidava da vossa casa? A empregada doméstica. Isso de 150 anos atrás. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa dos vossos lamentos e dos vossos receios. Talvez tu tenha razão. Não basta admitir esse fato. Quereis para reparar esses desígnios, ajudar os espíritos culpados que sofrem a vossa volta? Como? Ajudando-os a se melhorarem pelos vossos conselhos e vossas preces. Eu não sei orar. Nós o faremos juntos e aprendereis. Quereis isso? Não. Por quê? A fadiga. É para ver, tá? E os espíritos endurecidos. Tá?
não é feliz, não é triste, está acomodado, não sabe nem o que quer. No final de um outro espírito endurecido, que tem esse mesmo tipo de comportamento, essa mesma situação, tá? o guia do médium, dá a seguinte orientação: minha filha, terá dificuldades com esse espírito endurecido. Está falando de um outro espírito com o mesmo comportamento, mas vale para aquele também. Tá? Mas não haveria nenhum mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Coragem, perseveras e terás êxito. Não há espíritos tão culpados que não se possam recuperar pela persuasão e pelo exemplo, porque os espíritos mais perversos, com o tempo, acabam se emendando. Não se consegue imediatamente conduzi-los para os bons sentimentos, o que muitas vezes é impossível. O trabalho que se teve não está perdido. As ideias que se lançaram neles os agitam e os fazem refletir, mesmo contra a sua vontade. São sementes que cedo ou tarde darão seu frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe de careta. Então, mesmo esses espíritos endurecidos, com esse comportamento de mundo, não quer nada, eles atingirão a felicidade também. Não tem o maior, com certeza, porque para sair dessa inércia, eles vão precisar se entediar durante muito e muito tempo, até sentirem a necessidade de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. As sementes da percepção do erro cometido serão dadas para eles. Tá? Uma das situações que mais me chamou a atenção no livro Sangue e Terra a respeito dessas condições que nos são dadas de crescimento, de um espírito endurecido também, e que teve uma vida também, uma nulidade. Esse comportamento que a gente viu, que só pensou em si, foi egoísta ao extremo, aproveitou todas do ponto de vista material, que é o aproveitar todas, criando dificuldades para o futuro. Ou seja, um aproveitar entre aspas, com muitas aspas mesmo. Mas, aliás, não são nem aspas, são espíritos, né? Porque depois virão ferir. Né? Então, por ter tido esse comportamento egoísta, sabe qual é a condição que ele está tendo na espiritualidade para se despertar que esse comportamento egoísta, pensando só em si, não é o caminho para se seguir? Simplesmente estão sozinhos, passaram a vida pensando só em si e continuam na erraticidade. A única companhia que eles têm é a dele mesmo. Nem o obsessor, nem aquele espírito que sofreu as consequências dessa sua habilidade estão ali para atazanar. Alguns outros espíritos, nós vemos que eles têm a visão das suas vítimas. Alguns até chamam de demônio. Cada demônio tem um rosto conhecido. E tem um espírito que fala assim mesmo, pelo alma dele. Né? E o espírito que nós estamos estudando no encontro do Sangue e Terra desse ano, ele vai falar a mesma coisa. Eu vejo todas as minhas vítimas aqui a me condenar, a me criticar. Para quê? Para que perceba o erro cometido, se arrependa e tenha aquele impulso de continuar a caminhar. E esse espírito que eu estou me referindo, ele fez isso. Foi uma virada, uma sacudida muito intensa, e acredito eu que ele, na encarnação seguinte, ele tenha conseguido vencer. Tá? O espírito que nós estudamos de manhã também cometeu, enquanto encarnado, atrocidades terríveis. Passou 350 anos para tomar esse conhecimento da falta cometida, se arrepender verdadeiramente e tomar a decisão de sacudir a poeira da volta por cima e sacudir de uma forma muito brilhante e surpreendente que a gente viu aqui de manhã. Ele vivenciou uma vida de dificuldade, venceu todas as dificuldades que apareceram. Para ter uma ideia, ele foi até classificado como um mendigo. Toda vez que eu falo na situação desse espírito, quase toda vez que eu de manhã eu não falei, eu não o classifico como mendigo. Ele é um pedinte,
Tá? Ele era pedir ajuda do povo de Vilna para ajudar as viúvas e órfãos. Ele sabia a dificuldade de ser órfão, sabia a dificuldade que as mães passavam para cuidar de seus filhos na condição de viúva. E o que acontecia? Aquilo que as mães, quando são também maiúsculo, fazem. Todas aqui eu acredito que façam isso. Se o filho tem uma dificuldade qualquer, tem um copinho de leite para ser tomado, não é uma gotinha para mim e o resto do copo para o meu filho. Todas as mães com M maiúsculo fazem isso. É todo o leite para o filho. Não tem essa de gotinhas de separar. É essa abnegação. E esse espírito, ele viu que esse tipo de comportamento fazia com que ela perdesse a saúde e acabasse com as crianças virando órfãos de pai e mãe. Então ele pedia sim, tá? Mas para ajudar. Para o seu sustento ele vendia na terra. Tá? Com o fruto do seu trabalho, ele ainda retirava até do que ele necessitava para atender também. Tá? Isso não é levantar, sacudir o coelho da boca por cima? Com horror. Ele no final ele fala da felicidade que ele tem de ver que pagou tudo aquilo que ele fez há 350 anos atrás, mas pagou a dele até o último centavo, e sem uma reclamação, enfrentando todas as vicissitudes daquele que se dispõe a praticar o bem e chegar e pedir, estender a mão, poxa, eu estou precisando para atender a necessidade. Seja de órfãos, seja de trabalhadores, as pessoas que têm essa dificuldade, a se dispor a pedir a ajuda para ajudar alguém, é uma situação em que muitas das vezes criam dificuldades como esse espírito vivenciou. Mas não tem nada que o trabalho no bem, que o exemplo não seja convencedor, arrastador. As pessoas podem até falar alguma coisa, como o nosso amigo Luiz Sintinel, que diz, ouviu quando estava nesse trabalho, mas perseverou porque ele tinha consciência tranquila. Ele sabia o que ele estava fazendo realmente, qual era o objetivo daquilo. E as pessoas, ao ver o seu exemplo, ao ver que ele destinava realmente aquilo que pedia para o atendimento das viúvas e órfãos, como era o seu objetivo, ele passou a ter o respeito. Quando veio a falecer, a cidade parou, o comércio fechou para acompanhar aquele que era abandonado como mendigo. Mas era naquela encarnação, naquele seu processo evolutivo, após ser o 10º paraíso numa encarnação anterior, deu um salto, um crescimento de uma forma muito grande, porque nele havia a vontade verdadeira. Ele ficou muito tempo ali vivenciando situações para despertar esse arrependimento, mas quando isso aconteceu, houve um arrependimento sincero, um arrependimento profícuo, que fez com que ele movimentasse essa força transformadora moral dele, e assim o fez. Foi muito feliz, foi muito eficiente nesse processo de transformação. Então, o caminho do bem, a estrada para a felicidade dele está perfeitamente pavimentada. Então, esse é um tipo de comportamento que o Espírito inicialmente nos deu a orientação, que deseja de nós. Tá? Sentimento de culpa é uma ótima conselheira, mas uma péssima companhia. Serve para nos alertar das nossas faltas. De passagem, tá? Movimento, faz a transformação, corrige os comportamentos e segue em frente. Nas questões que são relacionadas para o estudo na noite de hoje, nós temos a respeito desse arrependimento, pergunta se acontece no estado corporal ou no estado espiritual, na erraticidade. E os espíritos nos dão a orientação de que normalmente acontece quando a gente retorna no plano espiritual. Porque muitas das vezes nós não fazemos essa reflexão a respeito das nossas atitudes,
Tá? O nosso orgulho, a nossa vaidade não permite ver os nossos próprios erros, tanto que tem lá o ensinamento evangélico do argueiro na trave, o argueiro e a trave no olho. Tá? Muito mais fácil eu ver um cisco no olho do meu companheiro de caminhada do que ver uma trave no meu. Primeiro que eu posso até sentir, mas não quero ver o meu próprio erro. Não quero, pronto. É o endurecimento do teu coração. É não me colocar de prontidão para fazer o movimento transformador. E quando você chega no plano espiritual, não tem um corpo físico, não tem sono, o espírito não dorme. Então, é o tempo inteiro vivenciando as situações que são necessárias ao seu despertamento, ao seu arrependimento, a dar continuidade à sua caminhada evolutiva. Tá? Então, o Espírito diz que normalmente acontece quando se está no plano espiritual, mas pode acontecer também durante a vida, desde que nós já tenhamos cultivado o conhecimento também, já saibamos alguma coisa que nos permita fazer essa variação sem a necessidade de voltar para a parte espiritual para tomar conhecimento desse equilíbrio de caminhada. Então, pode acontecer enquanto encarnado e pode acontecer ao voltar para casa. As perguntas seguintes, Kardec faz: o que acontece ao espírito que só toma consciência do erro, só começa a se arrepender quando já está no plano espiritual, quando já está desencarnado? Bom, ele vai reconhecer seu erro e vai, se o arrependimento for sincero, manifestar um desejo ardente de voltar para repará-los, porque sabe que aquilo que vivenciou, aquela situação desconfortável que ele não gosta, teve a motivação nos seus próprios atos e deseja ardentemente voltar a essa vida para reparar as consequências desses atos. Tá? Primeiramente, mostrar: bom, eu já não ajo mais dessa forma, aprendi, já sou outra pessoa. Tá? Então, é um progresso já realizado. E no momento oportuno em que tiver as duas partes, o ofendido e o ofensor, em condição de reconciliação, vai ter uma oportunidade de fazer a reparação propriamente dita. Tá? As condições, as melhores possíveis. O Pai sabe. Tá? O Pai é perfeito. Mas eu estou vivenciando uma situação difícil para caramba. Poxa, mas essa situação difícil pra caramba é a melhor para eu vivenciar, para fazer a transformação moral, para crescer, para me reconciliar com a lei, para me reconciliar com os irmãos de caminhada aos quais eu tive algum desentendimento ao longo das minhas encarnações, do meu passado. Pai é perfeito. A gente não pode fugir dessa atributos do Pai. Normalmente a gente se desespera, a gente se revolta quando esquece dos atributos de Deus: infinitamente bom, justo, misericordioso, onipresente, onisciente, infinito em todos os seus atributos, todas as suas qualidades. Não se admite um tanto assim de perfeição, senão não seria Deus. Assim que Kardec coloca essa situação. Então ele é absolutamente perfeito. Tá? Então, quando a gente esquece disso, qual o nosso olhar para as situações? Tá? Não é uma oportunidade de aprendizado, não é um remédio que você está recebendo, é o castigo. É o Deus castigador. O que eu fiz para merecer? Graças a Deus, graças a Ele, que é perfeito, existe o benefício do esquecimento do passado. A gente vê no Evangelho. O Evangelho está lá. As causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, a justiça das aflições, o esquecimento do passado. Tem uma sequência de estudos, se eu não me engano, o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, não sei, não lembro, acho que é esse mesmo. Já falei da minha memória que falha. Né? Então, mas eu acredito que é lá. E que nos dá essa ideia dessa lei de causa e efeito, dessa correlação entre aquilo que semeamos e aquilo que colhemos. Eu não posso reclamar da colheita se foi eu mesmo que fiz a semeadura.
fácil terceirizar a responsabilidade. Eu sou infeliz por causa do outro. Não importa o que o outro seja. Enquanto eu tenho esse comportamento de culpar o outro pelas coisas que eu faço, eu deixo de fazer as transformações necessárias em mim para me sentir melhor. E muitas das vezes, o que eu preciso é simplesmente orar e vigiar. Tá? Deixar de ter aquele comportamento, quando a gente estudou o universo, o céu, a gente chamou de umbigocentrista, aquela coisa egoísta, o mundo gira no torno do meu umbigo. Deixar de ter esse tipo de comportamento e olhar para o que existe ao redor. Uma das coisas que é patente para aqueles que praticam o bem, tá? É justamente essa melhora, porque desde o momento que tem o olhar voltado para o outro, acontecem duas coisas. Uma, ele se sente bem com essa prática e, por conseguinte, se melhora, se sente mais feliz. Esse é um ponto. Tá? E o segundo ponto, ele passa a ver que existe ao seu lado, na sua caminhada, pessoas com problemas muito maiores que ele. Chega a dar vergonha quando a gente se percebe. Chega no trabalho reclamando de uma unha encravada. Aí vê uma pessoa que tem um problema que não vale nem a pena enumerar. De tão grande que você esquece que você está com aquele problema na unha. Aquele problema passa a ser pequeno, porque o mundo deixou de girar em torno do teu umbigo. Você viu que tem outras pessoas com dificuldades também, tão grandes quanto a sua, às vezes muito maiores, e que você, mesmo com toda a dificuldade que tem, você pode despender pelo menos um tempinho para ouvir. Ouvir o irmão de caminhada. E ouvir o irmão de caminhada não é despende nenhum do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Você só precisa parar, dar atenção e ouvir as necessidades daquele irmão. E com certeza todos aqui têm condição de proferir uma palavra de amparo, de auxílio, de consolo, que vai ajudar aquele irmão num momento difícil. Até mesmo indicando, poxa, nós temos a nossa reunião lá, você vai ouvir algumas coisas que lhe auxiliarão nessa caminhada. Mesmo que eu não me sinta preparado para ajudar aquele momento, por não ter o conhecimento ainda necessário, mas conheço alguém que tem e posso indicar, mas dê atenção, dê ouvido, acolher aquele irmão. Uma situação que eu já ouvi muitas vezes lá na nossa casa é de um amigo que, ao ir para o trabalho, atravessava a passarela que tem em frente à estação, que faz a travessia da linha ferroviária, né? E tinha uma pessoa que ficava naquele ponto para ganhar seu dinheirinho da boa vontade das pessoas. E ele sempre tinha uma moeda ou alguma coisa para ofertar, então ele passava e religiosamente deixava a moedinha. Mas teve um dia, e o que aconteceu? Chegou, poxa, meu amigo está lá esperando. Aí meteu a mão no bolso, cutucou daqui, sacudiu, não tinha nada. Não tinha nada para. Aí chegou ao encontrar com meu irmão. Hoje eu não tenho uma moedinha para te dar, mas você pode ter certeza que da próxima vez eu darei em dobro. Tá? Aí aquele que estava ali naquela situação de dificuldade virou para ele e falou: hoje você me deu muito mais. Você me olhou nos olhos, me chamou de amigo e me deu atenção. E aí, quem ganhou mais nesse processo? E assim vai, gente. São diversas situações da vida que nos mostram essa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Tem uma outra experiência. Está em cima do lápis, não é? Em cima da hora. Acho que dá tempo de contar que é muito interessante. Grupo de atendimento a moradores em situação de rua, a terra que
coordenador, poxa, eles vêm aqui tão distante para atender, eu tenho um lá próximo de mim, dá para atender? Pô, sempre só for alguma coisa, você pode levar. E ele levou a quentinha para aquela situação, aquele senhor. Quando chegou, procurou, estava frio, já chuviscando, ele estava embaixo do banco na praça. Aí ele encontrou e falou: olha, meu amigo, tem aqui uma quentinha, já não está tão quentinha, mas foi feita com muito carinho, está gostosa. A pessoa regalou um sorvão desse tamanho, né? E, bom, vou deixar aqui, quando o senhor quiser, pode usar. Bom proveito, que eu provei, está muito gostosa. Aí tá. E nunca mais viu aquela pessoa. Aí ele ficou curioso, fez um questionamento, consulta com o espiritual, e a surpresa dele, a resposta: filho, naquele mesmo dia, nosso irmão desencarnou. Mas não fique triste não. Naquele momento, ele estava a blasfemar contra Deus, a dizer: como pode deixar um de seus filhos a morrer de frio e de fome? Você foi a resposta de Deus para ele. A partir daquele momento, ele modificou o seu modo de pensar e voltou em muito melhores condições desse plano. Teve a oportunidade de arrepender-se quando encarnar. A diferença fez. Você foi a resposta de Deus na vida dele, mensageiro de Deus. Ou seja, quem é mensageiro de Deus? Um anjo. Então, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, nós podemos ser anjos, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá de fazer o bem. A gente precisa voltar para casa para tomar essa decisão. Não, vamos aproveitar esse pouco físico que ainda temos, o tempo que nos resta, não importa que seja 5 minutos ou mais 50 anos, e vamos fazer a transformação necessária em nós para nós atingirmos a felicidade que eu desejo de todos nós. Espero que vocês tenham tido uma boa noite, pois eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Espero não ter deixado de novo. Vamos agradecer o Pai por esses momentos.